Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de juvenis da CPAD, uma viagem pelo Novo Testamento. Lição número 3, Entendendo o Novo Testamento. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. É importante que nós venhamos compreender que as profecias foram produzidas pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Isto quer dizer que a profecia diz o que Deus está dizendo e não o que nós muitas das vezes interpretamos de forma equivocada. Portanto, temos que ter muito cuidado na hora de estudarmos a palavra do Senhor e a profecia, ou as profecias que contém nela, para que nós não venhamos fazer algo errado, né? Precisamos levar em consideração o tempo, o povo da época, a cultura, todas as questões, para que assim nós não venhamos falar de uma forma equivocada. Assim podemos dizer que o Senhor é o autor do Novo Testamento, bem como de toda a Bíblia, tendo inspirado os seus servos a escrevê-la, a fim de revelar a sua vontade de maneira compreensível a todos. É estranho o homem, né? A raça humana é uma raça bem estranha. Mas por que eu digo que é estranha? Porque o homem, de forma geral, isso claro, né, bem claro deixar falar abertamente, que quando eu falo homem, estou dizendo, claro, às mulheres também. A raça humana tem um entendimento estranho, porque eles dizem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus porque foi escrita por homem, e por esta razão, ou seja, por serem escritas por homens, eles não vão dar crédito porque foi o homem que escreveu. Ou melhor, foi o homem quem escreveu. Mas é estranho que eles dão crédito à medicina, o que diz a ciência, o que diz a arqueologia. Ora, também não foram os homens que escreveram? Por que as pessoas acreditam no que a ciência está dizendo, que foi escrita por homens, e não acreditam no que a Bíblia diz, que também foram escritas por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo? Na verdade, o que acontece aqui é apenas uma ideia de querer pôr em dúvida a veracidade da palavra de Deus, mas ela é inerrante, infalível, ela é inspiradora. A palavra de Deus é ela que nos transforma. Então veja que o Senhor que inspirou os seus servos a escrever a palavra do Senhor. É bom, há até uma questão bastante curiosa, que a palavra de Deus, ela, claro, ela é a palavra de Deus, foi escrita por homens. Entretanto, há uma parte que foi escrita pelo próprio Deus, que são os 10 mandamentos. O próprio Deus escreveu. Inclusive é a única parte da Bíblia que foi o próprio Deus, né? O próprio autor da Bíblia quem escreveu. Os Evangelhos. Portanto, apesar de existirem 4 livros com nomes e autores diferentes, o Evangelho é um só. Pois a mensagem central, isto é, a boa notícia anunciada em todos eles é a mesma: a salvação em Jesus Cristo. Só há um Evangelho, o Evangelho de Cristo. E o que esse Evangelho traz? Qual é a boa nova do Evangelho? A salvação da nossa alma, da perdição. Portanto, há aqui 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, ou seja, eles falam basicamente das mesmas questões, né? Dos mesmos assuntos, somente João é diferente. É interessante também, apesar que é pouco usado ultimamente, mas ainda vejo em alguns lugares as pessoas usarem São Mateus, São Lucas, São João, São Marcos, Apóstolo São Paulo, São Tiago. Isto é um equívoco. Nós não devemos chamar de São Mateus, diga apenas Mateus. Por quê? Porque isso é uma tradição católica, isso é uma questão católica. Não que nós venhamos ter algum problema com a questão católica, com o povo católico, mas a doutrina lá é completamente diferente da nossa, e aqui traz a ideia de que quando alguém chama Mateus de São Mateus, está imputando em Mateus
a ideia dele ser um santo no sentido de receber adoração. Então veja que aqui há um equívoco que muitas pessoas, obreiros, falam, jovens, adultos, sempre tem essa questão de chamar Paulo de São Paulo, né? Judas de São Judas e por aí afora. Nós não devemos fazer essas questões, inclusive São Pedro talvez seja o mais conhecido, né? Então nós não devemos usar essa questão, mas vamos lá. São 4 evangelhos, né? 4 pessoas, na verdade, né? 4 pessoas escrevendo o evangelho, mas o evangelho é um só, que é o evangelho de Jesus, que traz a nós a salvação. Ele foi morto na cruz do Calvário para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. É notório também que muitas das vezes a igreja, em vez de levar as boas novas da salvação, está levando um entretenimento para a igreja. Há algumas igrejas, por exemplo, que você não consegue distinguir uma igreja de uma boate, que é a mesma coisa. Você vai olhar as luzes, o palco, tudo é a mesma coisa, você não consegue distinguir. Então veja que hoje algumas igrejas estão entrando nesse negócio de entretenimento, mas a igreja não está para entreter ninguém. A igreja é a agência de Cristo na terra para levar a boa nova do Evangelho, que é a salvação da alma, a salvação em Cristo Jesus. Livro histórico. O contexto é de intensa perseguição aos cristãos, mas de grande comunhão entre os crentes e mover de Deus por meio do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Muito interessante a questão do livro de Atos, porque Atos tem tanto mover do Espírito Santo que muitas pessoas acreditam que ele deveria se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, de tão evidente que fica a atuação do Espírito Santo no livro de Atos, tendo em vista, inclusive, que o Pentecoste começou justamente em Atos capítulo 2. Então veja que vemos também na questão de Atos, também a questão da perseguição, a igreja sendo perseguida. O apóstolo Paulo, por exemplo, Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Inclusive, mais uma vez eu vou lembrar, muitas pessoas acreditam que Saulo se transformou em Paulo, até que tem um comentário lá no finalzinho, vai falar que passou a se chamar Paulo. Não é verdade. Atos capítulo 13, versículo 9 vai dizer que Paulo tinha os 2 nomes, tanto Saulo como Paulo, então ele poderia usar os 2 nomes. Então ele optou por Paulo porque ficava mais fácil de entendimento para a época, para a linguagem ali. Muitas pessoas dizem que depois que Saulo se converteu, Deus transformou o nome dele para... Depois que Saulo, depois de perseguir a igreja, aceitou a Cristo, Deus transformou seu nome para Paulo. Não é verdade. Ele tinha os 2 nomes, então ele só optou por um. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 13, versículo 9. Então veja que também Estevão, que foi o primeiro mártir do Evangelho, né, também está no livro de Atos. Então veja que Atos há uma questão muito interessante que você vai ver o Pentecoste nascendo no livro de Atos e também a perseguição. O que isso vai dar ideia para nós? Vai dar a ideia de que a igreja do Senhor é igual a omelete. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Isto é, a igreja do Senhor ela só cresce na perseguição. Quando não há perseguição contra a igreja se acomoda, fica parada. Ela não cresce, né? Fica parada, estagnada. Então até nisso há uma importância da perseguição da igreja, né? As pessoas perseguindo a igreja, geralmente a igreja age neste negócio. Epístolas, cartas ou missivas, assim são chamados 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Tratam-se de textos escritos e enviados a pessoas individualmente e também a grupos, igrejas, com o intuito de instruir, consolar, animar e exortar os destinatários a uma vida de santidade e serviço ao Senhor. Veja que aqui nós temos cartas escritas para pessoas específicas, ou também ou para uma pessoa, talvez o pastor da igreja ou a igreja num todo. E o que tem em comum essas cartas? Essas cartas são justamente para instruir. Quando você lê as cartas, por exemplo, vou pegar aqui as cartas do apóstolo Paulo, você vê que ela instrui, ela vai ensinar acerca de vários assuntos. Inclusive, vou dar aqui um exemplo sobre a ceia do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11,
vai falar da ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo ali ensinando, instruindo como deve ser a ceia do Senhor. Aqui só para te dar um exemplo. Então, as cartas, de modo geral, elas instruem, elas consolam, animam e exortam os destinatários. Mas aqui eu vou me ater mais na ideia de instruir, né, e consolar, né? Tem essa ideia para que nós venhamos ler as cartas justamente para nós termos instrução. Quando você é instruído pela palavra do Senhor, você tem uma vida de santidade a Ele. E a santidade, a Bíblia diz, aos Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando você tem uma vida de santidade, de instrução, de ensinamento, de consolo, você é animado e exortado a viver uma vida de santidade através da palavra do Senhor. Você tem uma vida espiritual completamente, como eu vou dizer, uma vida cheia de vida. É uma vida completamente instruída na palavra. Você é uma pessoa cheia do Espírito. A ideia é essa. Você fazendo assim, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você faz a diferença. Mais uma vez, eu preciso ser direto sobre a questão de ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, como você achar melhor. Há pessoas, né, que às vezes é cheio do Espírito, e vou falar muito a respeito do Espírito, como diz aos Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós devemos sempre estar cheios do Espírito, ainda que alguém não seja batizado com o Espírito Santo por enquanto, mas precisa ser cheio, porque é diferente. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Então, que você venha continuar sendo cheio do Espírito Santo, mesmo que por alguma razão você ainda não recebeu a promessa do batismo. O livro profético, contudo, não são apenas mensagens de juízo divino que encontramos no livro. Ele também fala de esperança do Cordeiro de Deus com os remidos, sobre as vitórias de Cristo contra a besta e o falso profeta, a prisão de Satanás, o reino milenial de Cristo, o novo céu e a nova terra, bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém e o estado eterno de felicidade e paz dos remidos do Senhor, que perseveraram até o fim. Veja que o livro de Apocalipse é de fato um livro bem complexo, simplesmente na questão simbólica. Ele vai falar muito da questão do juízo, das questões do juízo para os ímpios, é claro, para as questões dos finais do tempo, dá aquela palavra daquele cenário de terror, vamos dizer assim, né, de destruição, de desolação, aquela coisa terrível, né, como a Bíblia diz, né, que o dia do Senhor será um dia terrível. E por que será terrível? Porque para as pessoas que não aceitam a Cristo como Salvador, terá uma perdição eterna. Mas veja que o livro de Apocalipse não se dá apenas a questão do juízo para aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, mas traz principalmente a esperança, a certeza de uma vida eterna com Cristo, que vai justamente nos trazer acerca da vitória definitiva de Cristo contra o anticristo, contra o falso profeta, contra a besta. E veja que aqui o reino milenial do Senhor. Então veja que há esperança no livro de Apocalipse, e são muitas as esperanças, e na verdade é uma certeza, né? Porque a esperança nem sempre traz uma certeza, né? Mas eu prefiro dizer que é uma esperança certa, porque certamente acontecerá. O mundo esperando ou não acontecerá. Alguém preparado ou não acontecerá. A igreja de Cristo preparado ou não acontecerá essas coisas. Então que nós venhamos continuar na presença do Senhor para estarmos lá naquele grande dia. Para concluir, como Paulo recomendou ao seu discípulo Timóteo, hoje o Senhor também nos conclama a permanecer fiel às sagradas letras que tem aprendido e que podem torná-lo sábio para a salvação. Não apenas a sua, como também a de muitos, para os quais você anunciará. E não apenas com palavras, mas com a sua maneira de viver, sendo um legítimo discípulo, isto é, imitador de Cristo. Então faça isso. Como disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então veja que aqui, quando você tem uma instrução pelas cartas, pela palavra, né? Na palavra do todo, né? De Gênesis e Apocalipse, quando você é instruído na palavra, você salva tanto a ti, porque você vai ter fé no Senhor,
como também as pessoas que estão à sua volta. Você vai servir de exemplo, tanto na maneira de viver como também na palavra. Você fala aquilo que prega e prega aquilo que você fala. Então, há uma compatibilidade. Então, o seu testemunho vai ser edificante para outras pessoas e assim essa pessoa aceitará Cristo como Salvador através do seu testemunho. Hora da revisão. Número 1, de Deus. Número 2, Mateus, Marcos, Lucas e João. Número 3, 21. Número 4, Atos dos Apóstolos. Número 5, livro profético. Para você que ficou aqui comigo até agora, eu vou te falar uma curiosidade acerca do Novo Testamento. Mas se fala que o Novo Testamento tem 27 livros. Não é bem isso. Na verdade, só existem 2 livros no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos e Apocalipse. As demais são evangelhos e cartas. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter na palavra do Senhor o nosso consolo, a nossa instrução, a nossa exortação de viver uma vida com Cristo em santidade para com Ele. Que nós venhamos a cada dia mais estar instruídos pela palavra, entendendo o Novo Testamento. Entendendo que o Novo Testamento vai nos trazer justamente isso, a graça de Deus revelada, o Evangelho genuíno que é a salvação da nossa alma. Trazer a compreensão de que só existe um Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um com uma visão diferente, com uma linguagem diferente, mas a sua essência é a mesma. Então que nós venhamos compreender cada dia mais e pregar cada dia mais esse Evangelho do Reino, para que assim nós venhamos entender de fato como é o Novo Testamento. Compreender de fato que Jesus veio para cumprir o seu papel, cumpriu, morreu na cruz por nós e nós somos salvos pela fé. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!